Viva pessoal, Jerry Novunga aqui, mais um IR Podcast. Antes de começar, já conhecem o ritual, inscrevam-se no canal, deixem um like, esperem o vídeo terminar para fazer os vossos comentários. Eu sei que os nossos podcasts têm tido um certo nível e pelos comentários uma certa apreciação. Então acho que este episódio aqui vai surpreender a muita gente e vai de certeza manter o nível do nosso trabalho elevado. Então vou aqui apresentar o nosso convidado. Eu conheço por Ângelo, mas isso já fica lá atrás, então por favor. Exato, continua a ser. Então eu quero em primeiro lugar saudar a todos aqueles que estão ligados ao IR Podcast e agradecer em primeiro lugar ao Jer pelo convite e toda a equipe que faz parte desta produção. Eu chamo Ângelo Augusto e no desenrolar da nossa conversa vão saber um bocadinho mais acerca de mim. Ok, vamos começar. Vocês sabem, o pessoal sempre chega aqui, subestima-se, né? Tem medo do pessoal lá de casa. Sempre chega aqui, eu sou fulano, então depois vocês vão descobrir porque Exatamente. é que temos aqui o Ângelo Augusto, né? Exatamente. Então, Ângelo, principal objetivo do nosso podcast é trazer conteúdo Exato. educativo e informativo para a juventude. Exatamente. No sentido de conscientizar sobre algumas coisas, motivar, inspirar, porque nós sabemos que nossa sociedade sofre muitas influências. Exato. E às vezes não há um direcionamento de perseverança que se faz para os jovens. Nós queremos que tudo seja do dia para a noite. Nós não olhamos para o princípio e para o fim. Exato. E nunca olhamos para o desenrolar daquilo que são as nossas estrelas. Exatamente. Vou usar a palavra ídolo, apesar de saber que depois... nós usamos o termo ícone, que é, na verdade, que é a pessoa que inspira para algo que é positivo. Exatamente. Então, Ângelo, a tua escolha, mais do que óbvio, vem mesmo dentro daquilo que é o nosso direcionamento. Exatamente. O direcionamento do podcast. Então, vou pedir que tu expliques assim... Vou sim. A tua gênese. Exatamente. Eu vou falar um pouco, de forma breve, que é para podermos explorar mais o programa e não mais de mim. Eu chamo Ângelo Augusto, sou jovem moçambicano de 40 anos. Sou um jovem de 40. Nasci aqui na cidade de Maputo e neste momento, como dizia o Jer, para mim é Ângelo. Por quê? Porque para uns eu sou o pastor Ângelo. Eu já há coisa de 12 anos, após a minha conversão, sou pastor. Na verdade sou bispo da Igreja Maná Cristã. E pronto, eu venho em representação também a este lado meu, não é? Que é para fazer essa ponte entre um homem da fé, um homem de Deus, e um homem também que tem uma paixão, uma veia muito grande pelo esporte, pelo desporto e também apreciador do culturismo. Então, eu acredito que essa conversa vai ser agradável. Vou gostar também depois de sentir a interação daqueles que estão do lado do outro lado. Como é que tudo começa? Eu vou mesmo do início, Jer, onde a gente se conheceu. Eu já estou agora com 40 anos, mas há mais de 20 anos, ou 20 anos atrás, eu me interessei pelo esporte. Aí fiz um pouco de ginástica, na Josina na altura, e depois nós fazíamos a ginástica no piso de cima e embaixo tinha o ginásio. Não vou aqui entrar em nomes só para não fazer publicidade, mas tinha um ginásio no piso abaixo, e eu vi o pessoal que saía do ginásio, a moldura física, e aquilo me interessou. Então saí da ginástica para o ginásio. E foi nesse momento que nós nos conhecemos, no ginásio da Josina. Treinei lá durante algum tempo, fui treinando. Cheguei, alguns poderão se recordar, cheguei a participar na altura havia vários concursos de moda, havia muito disso. Hoje acredito que há mais coisas ligadas à música, mas antes havia alguns eventos. Mais para moda, sim. Exato, havia alguns eventos de moda. E eu fui modelo de uma academia de moda durante algum tempo. E participamos, o que foi na altura o Mr. Coconuts em 2005. O Nuno falou. Exatamente, o Nuno. De mandar um abraço para o Nuno, que é um grande amigo de Massadura. Então fomos juntos, por acaso eu estava na mesma time que estava o Nuno, fomos ao pódio juntos, quer dizer, pódio como quem diz, não é?
fomos até as últimas eliminatórias e eu acredito que esse foi um dos pontos mais altos que eu tive no que pode-se considerar performance física, porque treinei naquela altura para estar exposto a mais de 3.000 pessoas ou por aí. Então foi aí onde nasceu a minha paixão pela vida, que tem a ver não só... Eu não sou um culturista, porque eu acredito que um culturista é quem entra no esporte com objetivos mesmo competitivos e tudo mais. Eu sou um apaixonado pela área, vou ao ginásio sempre que posso, treino, e divido o meu tempo, que é tempo de igreja, porque há cerca de 4 anos ou 5, vou fazer agora 5 anos, deixei as minhas atividades seculares profissionais para me dedicar exclusivamente à obra, ou seja, na igreja. Eu estou na igreja Maná e trabalho lá na parte administrativa, trabalho na parte técnica e também na parte espiritual, como pastor de igreja. Estou neste momento como responsável pela igreja sede daqui de Maputo, que é em frente ao Estrela Vermelha. Não é? Sou o pastor daquela igreja e tomo conta do povo que está lá. Jer, deixa-me só dizer que, por eu estar aqui também, porque eu sou pastor, mas não sou dono da igreja. Eu sou pastor de uma igreja. Isso é muito importante. Sim, Por quê? Porque nós hoje temos muitos jovens, que é uma coisa boa, não vejo mal nenhum, que são os responsáveis, os líderes da igreja. Não, eu entrei para um ministério, que é a Igreja Maná, converti-me lá e comecei a fazer a minha caminhada. Então eu estou afeto a esta denominação. Então, para eu estar aqui hoje neste podcast, tive que ter o aval daqueles que são os meus superiores. Por isso quero mandar cumprimentos aqui ao Bispo Nacional, Bispo Luís Alexandre, o qual me concedeu esse espaço para também vir aqui a essa entrevista. Então é assim que eu tenho estado a dividir o meu tempo. Mas antes de falaste da parte modelo, Exato. mas o teu bom mesmo foi o videoclipe da Neymar. Isso é verdade. Foi. Sim, porque Não é verdade. A cena de Foi Mr. sim. Coconuts era mais fechado. Sim, era mais fechado. Teve sim um alcance enorme, Yeah. mas em comparação com a exposição que tu tiveste na participação em Sim. videoclipe, acho que essa participação Foi. deu Foi. um impacto muito... Deu um impacto muito grande. Quero aproveitar também e mandar aqui um beijinho à Neima e um abraço também ao seu esposo, família. Foi uma fase, como tu dizes, Jer, eu estava como modelo, mas era um público selecionado, onde nós fazíamos os eventos e tudo mais, não eram todas as pessoas que tinham acesso. E na altura não tinha transmissão pela televisão, como hoje tem vários programas que são transmitidos. Quando fiz o clipe com a Neima, ela convidou-me, eu creio que ela deve ter ido uma vez para um espetáculo, mesmo no Coconuts, e conheceu-me. E ela também conhece a minha irmã, conhece também a irmã dela, e foi ali que se fez, pronto, vamos lá dizer assim, um approach, marcamos, foi uma coisa mesmo profissional. Foi um trabalho que fomos, eu recordo-me, sentámos na altura no Mimos para discutir os preços, os não sei o quê, com termos e condições, acertamos tudo. Na altura ela tinha um manager, que foi a pessoa também que fez parte desse momento, e fui fazer o vídeo. E já passam por aí quase 20 anos. É muito tempo. É verdade, quase 20 anos. Parece coisa de ontem. Parece coisa de ontem. E deu-me uma projeção muito grande, devo confessar, devo dizer a verdade, porque como o vídeo musical passou a circular a cadeia nacional, mas não só, até em todos os palopes, como é normal, por causa da língua. E pronto, aí ganhei um bocadinho mais de projeção. Eu costumo contar uma história engraçada. Foi a partir daí, também é um dos fatores no qual conheci a mulher que está comigo agora, que é a minha esposa, que já vamos a caminho de 18 anos de relacionamento. Então mudou tudo. Mudou a minha vida completamente. Mudou tudo. Esses factos são muito interessantes, porque tu és, ou vamos dizer, eras maior parte daquilo que é a juventude moçambicana. Tu começaste onde muitos começam, onde muitos gostaram de começar. Tu tens toda essa experiência, porque às vezes as pessoas pensam que esta história de religião herda-se, né? Exato. Porque o pai era pastor, depois ele, ou porque cresceu numa família religiosa. Não que isso seja... É bom. Percebo. Não que isso deva ser demérito, mas às vezes as pessoas acham que é mais fácil para quem já nasceu e cresceu dentro desse meio. Exatamente. E é difícil
não que não seja também Sim. largar o mundo, essas Exatamente, coisas exato. todas. Por isso é que fomos começando por aí, que é para as pessoas perceberem que tu também É verdade. conheceste o gosto. Conheci o gosto. E Jair, deixa-me dizer que a questão que tu me colocas agora, na verdade, ajuda-nos naquilo que é o objetivo do programa. Por quê? Porque eu não venho de uma família de crentes. Falaste muito bem. Eu não venho de uma família de crentes. Acredito que muitos daqueles que podem estar a ver agora o podcast estão na mesma situação, ok? Eu não venho de uma família de crentes. Eu converti-me por intermédio da minha esposa, que ela foi a primeira que conheceu a igreja e depois fez-me o convite, sempre aquela renitência, resistência, e acabei cedendo. Uma coisa engraçada é, nós estamos agora em fevereiro, e eu converti-me em fevereiro. Por causa do dia 14, o famoso dia 14. Ela contou essa história. Que vem aí. Então, ela já ia à igreja e convidava-me. E na altura, eu esqueci-me de dizer, eu fazia ciclismo. Eu fui atleta de ciclismo, fiz parte até daquilo que foi a Federação Nacional de Ciclismo, na altura com o falecido Imran Nakuji, que foi o primeiro presidente que nós tivemos, por assim dizer, que constituiu o ciclismo. E eu fazia ciclismo naquela altura. E as provas eram nos domingos. Os domingos o pessoal saía para Goba, saía para Namacha, por aí em diante, dependendo do tipo de provas. Mas domingo era o dia santo do ciclismo. E domingo é o dia do Senhor, é o dia de ir à igreja. Então minha esposa convidava, vamos à igreja. Eu dizia, pá, hei de ir. E não ia. Um belo dia, ela vem, olha, a igreja está a organizar, alusivo ao dia 14 de fevereiro, o jantar de namorados. Vamos? É Fajer. Aí ela disse, olha, perde essa. Ela disse, olha, se não quiseres ir, podes não ir, mas eu vou, é um jantar e não sei o quê. Ela já tinha família na igreja. Eu disse, não, olha, eu vou deixar a dama aí sozinha no dia 14, quer dizer, isso também parece mal. Foi o meu primeiro contacto com a igreja. Eu me recordo, na altura, a igreja onde eu me converti, porque eu vivia na zona da revista Tempo. Mesmo em frente. Exatamente. A igreja ficava na Patrícia Lumumba. Sim, sim. Ficava na Patrícia Lumumba. E eu me recordo, foi no dia 14 de fevereiro de 2010. Eu fui, lá estava tudo organizado, o jantar, mas para casais da igreja, foi o meu primeiro contacto com a igreja, por assim dizer. Então eu não vim de uma família religiosa, não vim de uma família de crentes, eu converti-me já adulto. E já tinha passado por todas essas experiências de moda, já tinha passado por... Trabalhei também na discoteca, quando ao lado do Coconuts eles criaram o Lounge, que agora já mudou de nome. Fiz parte, eu e o Nuno, da Massadura, fizemos parte dos primeiros jovens que trabalharam no Lounge. Então trabalhei, vamos lá dizer assim, no bar. Então eu tenho, por assim dizer, tive uma passagem muito profunda daquilo que é a vida noturna, que são as festas e tudo mais. Então depois dá-se essa viragem quando eu me converto. Claro que não foi assim tudo no ápice. Sim. Não, eu entrei para a igreja, comecei a ir nos domingos, a ser um culto. E quando é que eu senti que eu me converti de facto? Foi quando eu larguei o ciclismo. Quando eu deixei de ir fazer as provas nos domingos. Aí... Tive uma guerra tremenda com os meus amigos, porque graças a Deus eu tinha bom rendimento, era um atleta mesmo, para os que são daquela altura, eles podem confirmar. Tinha muitos bons resultados e fui deixando o ciclismo. E aquilo foi como os ingleses chamam do calling, né? Que é o chamado, a chamada. Eu que fui sentindo a minha chamada, fui cada vez mais entrando para dentro, ficar deep mesmo nas coisas da igreja. Fui fazendo o que nós chamamos de consagrações, não é? Que é sair de um estágio para outro. Até chegar a pastor, depois de pastor, foi quando eu deixei o lado profissional, mas eu deixei de uma forma que eu acredito que também não trouxe assim muitas fricções, porque eu fui diante do patronato na altura, na empresa, a última empresa que eu trabalhei foi uma empresa de seguros. Fui diante do meu chefe, eu disse, olha, eles eram zimbabwianos, não é? Falei com ele, eu disse-lhes, eu vou deixar-vos, mas... não vão vir dizer que estou a trabalhar noutro sítio. Ou seja, eu disse, não, se correr alguma coisa mal, voltas. Eles sabiam que eu era pastor. Eu disse, não, eu vou, na vossa bênção, eu vou. E fui, desde lá até aqui, estou na igreja, estou a trabalhar, sou bispo da igreja, mano. Por incrível que pareça. E é interessante dizer que nunca na vida pensei tal coisa. Não, Jamais. é daquelas coisas que seguem um processo natural. Exato. Porque eu acho que esta questão da igreja
nós jovens às vezes fazemos para provar à sociedade que nós Exatamente. mudamos, Exato. para provar que Exato. nós estamos no caminho certo. Exato. Então vamos forçando Yeah. situações, vamos forçando uma, não sei se diz religiosidade, Uma religiosidade, que exatamente. no final Yeah. ela não está lá e nós voltamos ao ponto de partida e acabamos virando alvo de chacota das pessoas, né? Exato. Exato. E tem este processo que as Tem um pessoas não processo. podem pensar que mas ele deixou, porque na verdade tu não deixaste, tu evoluíste. Evoluir. E Jer, tu falas de uma coisa que é um ponto muito importante, que é a questão da chacota. Eu vou aproveitar mesmo aqui no podcast dizer assim, por causa da chacota, a interpretação ou imagem que muitas pessoas têm de igreja acabou ficando negativa, por causa desses passos mal dados, ok? Ou por alguém assumir uma posição qual não tem a confirmação de Deus. Então as pessoas ridicularizam. Então, eu penso que sou felizardo neste lado, não sou eu, como todos muitos outros jovens que têm verdadeiramente o chamado de Deus e foram seguindo, porque o Evangelho é uma coisa boa. Se não fosse bom dinheiro, eu não estaria aqui. O Evangelho é uma coisa maravilhosa. E eu digo que assim, quando se obedece ao processo natural das coisas, tu nunca vais ser motivo de chacota. Eu, quando me converti, obviamente, como todos os jovens, e para quem está nos a ver, se ainda não passou, vai passar por isso. É gozo, são aquelas piadas e tudo mais no princípio. Mas hoje, até para aqueles que ainda não são convertidos, eles me têm como referência. Em algum momento, quando têm situações familiares, quando precisam de ter uma direção, eles dizem, pá, Anjo, estás na igreja? Estou na igreja. Para a tua vida aí preciso conversar. E eu recebo, a gente conversa. Ou seja, hoje já não há uma ponta por onde pegar. Porque as pessoas viram que não, este rapaz entrou para a igreja, ficou e vê-se, é visível que houve uma evolução. E quando eu falo de evolução, não estou a falar por questões materiais, porque a evolução material tu consegues com trabalho, com isso mais aquilo. Mas estou a falar como pessoa. Eu acredito que eu evolui muito. Eu percebo, eu tenho um amigo já da longa data que eu sempre digo, eu vejo Deus nele. Eu vejo Deus nele quando falamos de futebol, quando falamos de política, em tudo aquilo que nós falamos, a posição dele não trai. Okay? Ele não precisa citar versículos bíblicos, a postura dele perante certas conversas. Tu consegues, e mesmo quem não é religioso, tem-lhe como uma referência, assim como estava a dizer, como alguém que vale a pena pegar um telefone e fazer uma chamada e conversar 5, 10 minutos. Então, é bom quando existe este chamado natural. É verdade. Mas agora tem os desafios, Ângelo, porque, por exemplo, tu vives, que é algo que o pessoal pensa que quem anda na igreja não faz. Principalmente tu disseste que tu és isso o tempo inteiro. Sim. Mas um dia as pessoas vão cruzar de ti, tu gostas, tens paixão por motas, onde também. cruzar, e não é algo comum. Sim. Não é comum na nossa cabeça. Estou a perceber. A pessoa vai cruzar contigo, estás no ginásio, porque tu não largaste isso. Acredito que de vez em quando também costumas pedalar. Esse é que é o ponto fundamental, porque acho que é importante o jovem perceber que não precisa largar aquilo que é bom, que é realmente bom, porque às vezes o bom é subjetivo, né? Aquilo que é realmente bom, que realmente faz bem para seguir um chamado. Até quem recebe uma proposta de ir trabalhar fora tem que parar e pensar que fora há de ter tudo aquilo que tem aqui, não só no âmbito religioso, porque nós vemos muitos jovens prendem a vida na cidade. Por causa das pitas, por causa das festas, das discotecas, dos meios sociais, mas tudo isso existe em qualquer outro sítio. E essa às vezes é a nossa prisão como jovens, este meio que nos envolve, e eu acho que isso trava a nossa evolução de certa forma. Trava. Já, eu trouxe aqui, é um dos artigos, de vários artigos que nós temos na igreja. Eu trouxe um aqui que o manual tem tudo a ver com o que nós estamos a falar, chama-se Usos e Costumes. Usos e Costumes. Trouxe aqui também para oferecer aqui ao pessoal. Que é assim, quando eu me converti também tive esse problema, não gerado pelos outros, mas por mim mesmo. Que eu comecei a pensar, olha, eu agora estou na igreja,
convém que eu pare de fazer isto, convém que eu pare de fazer aquilo, talvez não fique bem fazer isto. Mas à medida que eu for conhecendo mais e mais a Bíblia e também com aqueles que são os nossos líderes, os nossos mentores, poderia assim dizer, eu fui aprendendo que há determinadas coisas que o próprio Deus, não é? Nem sequer está preocupado com isso. Que, pelo contrário, se tu não fazes, tu perdes até aquilo que é a tua essência. Porque todas as pessoas têm uma natureza diferenciada. Há quem goste de futebol, há quem goste de basquete, há quem não seja muito inclinado para o lado do desporto, mas pode ser inclinado para outras áreas culturais. E eu acredito que uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem, desculpa a expressão, meio que quadradas, também tem um pouco a ver com a visão ou a denominação que elas também se encontram. Se tu estás num sítio onde dizem, olha, tu não podes comer isto, não podes fazer aquilo, porque no nosso meio se vive assim. Tu queres fazer parte daquela família, tu vais acabar abdicando das coisas que tu gostas e que são boas e que não são prejudiciais. Preciso dizer isso. Nem a ti, nem aos demais. Para fazer parte daquela liga, daquela classe, ou estamos a falar concretamente daquela denominação. Eu fui feliz na Igreja Maná porque eu não encontrei isso. As pessoas, quando eu entrei para a igreja, eu entrei de moto. Quando eu entrei para a igreja, eu entrei de moto. Então, já me receberam assim. Okay? Já entrei, já ia ao ginásio, já me receberam assim. O que eles foram trabalhando comigo, que é o que a Bíblia diz, é trabalhar o meu interior. Então, eu digo que é possível, eu sou a prova disso e não sou o único. É possível ser pastor, eu sou pastor. E tomo conta de igrejas, e igrejas mesmo com uma dimensão muito grande. Vou ao ginásio, pedalo, ando de moto, vou correr, também me interesso pela música. Ou seja, é possível viver a vida como um fiel servo de Deus sem que tenhas que abdicar destas coisas que tu gostas de fazer bem. Eu vou dar um exemplo, saindo um bocadinho para a área desportiva, que é o casamento. Ok? Jer, tu és casado, casas, tens mulher, tens filhos e estás na igreja. Olha, por mais oração que tu faças, por mais jejuns que tu faças, se tu não levares a tua mulher a passear, tu dás cabo do teu casamento. Estás a ver? Se tu não lhe ofereces um presente de quando dever, ou seja, há determinadas coisas que tu vais fazer para manter o casamento. Isto não tem nada a ver se és crente ou és descrente. É a essência humana, a mulher precisa disso. A entrega tem que ser igual. Tem que ser igual. Então eu acho que para aqueles que nos estão a ver, que provavelmente até já tenham recebido um dia um convite, vá para a igreja e pensam que eu vou para a igreja, vou ficar assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Desde que aquilo que a pessoa faça não prejudica ela própria, porque nós temos na Bíblia, está bem escrito, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Desde que tu não te faças mal a ti e também não prejudiques ao trem, tu podes fazer, à vontade. Isso abre dois pontos interessantes. O primeiro, vamos ainda tocar o ponto da flexibilidade para as coisas, é que a maior parte das pessoas que nos veem não são atletas, não vivem no desporto, são entusiastas. Exatamente. Então, acho que é importante parar para pensar que se a igreja é o domingo, eu posso treinar sábado, posso intensificar o treino durante a semana, posso treinar domingo antes ou posso treinar depois. Domingo depois, porque e falo isso também por mim, eu sempre gostei de treinar aos domingos. Sim, eu também gosto, por acaso. Eu sempre gostei de treinar aos domingos e por causa do futebol dos domingos, do ginásio, destas coisas todas de domingo, eu fiquei afastado da igreja. Acho que quando nós nos reencontramos, eu disse 10, 12 anos, mas há dias eu fiz as contas era bem mais. Muito mais. Deve ter sido agora, completo 39 anos agora, em 2 dias. Então, devo ter ficado à vontade dos 18 anos afastados da igreja. Ou seja, Jer, desculpa acordar, na verdade, tu te converteste antes de mim. Sim. Sim, porque eu fui batizado, devia ter 19 anos. Sim, 19, 20 anos. Só que depois aí... Exatamente. Como é que funcionava? Hoje eu estou na igreja por mim. Eu voltei por mim. Sim. Mas antes era diferente. Antes nós tínhamos
um amigo, talvez te lembres da família, a família Beca. Sim. Lembro-me. Então, eu fui criado dentro Ok. daquela família, mas Yeah. por afinidade Exato. ao Edson, que era o neto Sim, deles. sim. Então, o Edson sempre foi muito esperto. Ele Yeah. vinha assim para os nossos convívios e no meio daquela conversa, Yeah. copos, que ele soltava Sim. lá um versículo, Yeah, soltava yeah. lá uma palavra, ia trazendo essa conversa. E foi gerando curiosidade, porque é apetecível ver Yeah. um cristão, Sim. como ele vive, como ele trata as pessoas. Dá inveja a qualquer um. Só que, para piorar, a família dele tinha uma quinta no Inflene e havia festas quase todos os finais de semana. Yeah. Então, ele apanhou-nos por aí, que era Sim. igreja, Yeah. depois íamos ao almoço. Ok. E naquela hora o pessoal queria beber a Sim, toda hora. sim. Ou às vezes era sábado, íamos para lá, acordávamos domingo. Lembro que nós passámos sempre as férias na praia de Xai-Xai. Ok. E não interessa quando o pessoal curtisse. A nossa casa na praia, domingo de manhã era a igreja. Yeah. Então, pô, o gajo quer passar férias na praia. Yeah. Você tem que rezar, só isso. Então foi assim. Depois o Edson foi estudar fora, Yeah. mas a mãe dele manteve o costume. Ela vinha me buscar todas as sextas-feiras. Yeah. Eu ia passar o final de semana no Inflene. Ok. O Edson já não estava cá, mas eu continuava a viver dentro da família dele. Então, às sextas, ela vinha me buscar na cidade, íamos para o Inflene. Yeah. Sábados, via às vezes núcleos jovens, domingos. Quando abriu a igreja do Patrício, Exato. eu tocava o batuque lá na igreja. Ok. Então, Interessante. aos domingos nós íamos lá para a igreja. Só que aí está, eu fazia porque era uma coisa que era arrastada por outra, por outra. Estou a perceber. E a dado momento eu caso-me, começa Exato. aquele desligamento. Então, Exatamente. eu e Edson até hoje temos como irmãos, mas são 18 anos mesmo que eu afastei na igreja até que eu senti. Yeah. E agora, quando alguém faz um programa para o domingo, eu ponho-me a rir só. Yeah. O que é domingo? Yeah. Então, este é o lado. Eu acho que a beleza deste nosso programa vai estar aí. É o lado de tu sentires os efeitos da conversão, porque não é uma coisa imperativa. Estás a ver? Tu não vais por arrasto ou por reboque. Tu vais porque tu sentes que não, eu tenho um compromisso. Por exemplo, eu também gosto de treinar domingo. Eu até prefiro treinar domingo do que sábado. E o sábado, geralmente, o ginásio, na parte de manhã, está muita movimentação. cheio, sim. Então, eu faço o culto das 7 ou o culto das 9. Atendo algumas pessoas, sempre é assim. E já tenho a minha pasta no carro, no escritório. Tenho escritório mesmo na igreja. Troco-me ali e tenho um ginásio bem próximo e vou. Sim, está mesmo. É só Todo. atravessar a Só estrada. atravesso a estrada, estou no ginásio. Então, é esse lado. Eu digo assim, que o ginásio, para mim, Jer, é o tempo que eu estou sozinho comigo. Sozinho nunca estou porque estou sempre com Deus, mas eu estou comigo, percebes? É o meu espaço. Tenho o telefone de lado, vou pondo uma música, vou escutar. É o meu momento. É um momento de meditação. E nem só. Acho que o ciclismo também dá a mesma sensação. Sim, dá. E deve dar muito mais, porque libertas muita adrenalina. Liberta muito. Tem aquela coisa toda. Yeah. E depois vem outro ponto que eu disse que o que tu explicaste levanta dois pontos. É que esta coisa da cultura física Sim. traz também muito culto ao corpo. E o culto ao corpo mexe muito com o nosso ego. Sim. O culto ao corpo, e nós estamos, tu és testemunha disso, estamos a sair de umas séries em que nós falamos um pouco acerca desse lado, que é o ego, que nós chamamos o próprio eu, não é? Porque o que acontece? Quando a pessoa se converte, a pessoa aceita Deus, aceita Jesus, segue, na verdade, assume uma posição de Cristo. Por isso são chamados cristãos. Então, o teu eu, a tua pessoa normal e natural, tem que morrer. Ok? Tem que deixar de existir e crescer aquela pessoa de Cristo que está em ti. Na verdade, a conversão, ela dá-se também aí, em que tu vais começar a mudar a tua forma de pensar, vais mudar a tua forma de agir, a forma como lidas com os problemas e situações do dia a dia, em que tu começas a ir mais, como tu estavas a falar, mais de acordo com aquilo que são os preceitos bíblicos do que aquilo que seriam as tuas próprias teorias. E quando nós falamos da questão do culto ao corpo, porque quem trabalha com o corpo vai sempre ter este lado. Mas eu coloco assim, Jer. Se tu és um atleta, ok? Tu és um atleta de competição, por aí em diante, o corpo tem um instrumento, entre aspas, não é? De produzir resultados. E tu vais trabalhar na simetria, que na verdade,
uma das grandes lutas, não é? Então, no trabalho que tu tens para ficar simétrico, vais estar sempre a olhar para aquilo, vais estar a ajustar aquilo, vais estar a ajustar aquilo outro. Isso não é problema. Se tu vais ver um pugilista faz a mesma coisa. Claro que ele não está a incidir mais pelo corpo, Sim, mas há uma imersão. Exatamente. Ele vai ver, tem que treinar mais o gancho esquerdo. Então, ele vai se dedicar mais a uma parte do seu corpo para ganhar mais habilidades e ter melhor resultado. Olhando para a parte atlética, não vejo mal algum. O problema é quando o corpo é usado para alcançar, por exemplo, fins que não... Esse aqui é o ponto, porque tu estás a falar daquele jardim todo enfeitado. Exato. Mas tem essa questão, é que o jovem treina, e como qualquer outro jovem em terra idade, ele quer atrair. Exato. Primeiro todo mundo começa a pensar que vai atrair o público feminino. Depois descobre que atrai mais a atenção de homens do que das mulheres. Ou atrai mais a atenção das mulheres mais velhas do que das mulheres. Existe uma mistura, ilusão, né? Uma ilusão primeiro, depois existe uma mistura de coisas que acontecem lá dentro. Mas tu sabes que sabe bem, nós irmos para a rua e recebermos aquele elogio. Claro. Que é dessas armadilhas que eu estou a falar exatamente. Por quê? Porque eu treino 4 vezes por semana, recebo meia dúzia de elogios. Porque às vezes o resultado é dose dependente, né? Aí eu vou 5 vezes por semana, começo a aprimorar mais coisas e dobra o elogio. Aí eu quero 6, 7 vezes por semana. Aí já não cabe esse espaço para ir à casa do Senhor, aí já não cabe esse espaço para viver, porque acho que um bom cristão também aprende a viver os problemas dos outros, a estar para os outros. Exatamente. E o que acontece é que nós tornamos-nos muito egocêntricos. Né? Só cabemos nós no nosso estilo de vida. E quando se fala nesta coisa da igreja, de conversão, se o meu show é aos domingos de manhã e tu queres me levar à igreja domingos de manhã, então, são estas coisas, na verdade, que o jovem no mundo lida com elas, porque ele vai ter que passar para... Vai ter que mudar, vai ter que abrir mão dele. Exatamente. Vai ter que... Um bom exemplo, Jer, que nós até podíamos usar é a sexta-feira. A chamada sexta-feira do homem. Que eu mudei essa terminologia, eu digo assim na igreja, não. A sexta-feira é a sexta-feira do homem levar a família para a igreja. Porque nós temos cultos também a sexta-feira. E temos cultos a sexta-feira à noite, a partir das 18 às 20, que é o horário quase todas as nossas igrejas. E vê, para um jovem que... Eu vou recuar os 20 anos atrás, quando eu comecei no ginásio, obviamente. Comecei a ver transformação no meu corpo. E qual era a mentalidade? Eu vou treinar, hoje é sexta-feira, bench, eu vou fazer o bíceps. Não mudou, isso ainda é clássico. Ainda é clássico. Porque à noite tem que pôr a estica. Sim. Estás a perceber? Então, a ideia era treinar, ficares mesmo todo cheio, para vestires uma roupa justa e estares num sítio. Tu não vais vestir a roupa justa para estar no muro do prédio, em casa, não. Era para sair. Ou seja, o corpo leva-te a ter que ter a necessidade de estar em ambientes. Porque, tipo, eu estou a treinar e já estou a ficar bom. Então, tem que ser visto. Tem que testar o meu poder. Tem que testar o meu poder. Então, quando a pessoa se converte, ou para aqueles que provavelmente, obviamente, vão se converter, começam a aprender que se colocas o corpo, ou alguém, ou alguma coisa acima de Deus, então Deus não é soberano. Então Deus já não é o Senhor da tua vida, percebe? Então Deus é alguém que tu hoje pode dizer, hoje podes, hoje não podes. Então o princípio da fé é este, por isso que nós olhamos para o céu, não é? Porque acreditamos que é de lá onde vem o Senhor, porque Ele é o Altíssimo. É quem determina, é quem domina, é quem orienta, é quem abençoa, conforme nós dizemos. Então, o meu compromisso com Deus tem que ser sempre em primeiro lugar. E essa foi das grandes batalhas que eu tive que vencer quando eu me converti. Quando tive que deixar de ir correr aos domingos, quando tive que deixar de ir às noites, às sexta-feira, para ir para a igreja. Então, o meu corpo começa a gente entra numa fase em que, em vez de tu cultuares o teu corpo como era o que era no passado, tu começas a colocar o teu corpo até a trabalhar a favor do próprio Deus. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou a dizer, Jer. Hoje, eu estou aqui neste programa,
Quando eu estou na rua e estou no meio social e eu converso com um jovem, ele com muita facilidade aceita aquilo que eu lhe falo. Receber pelo menos aquilo que eu lhe falo. A decisão, claro que é dele, mas ele aceita, porque ele identifica com um jovem comum. Sim. Percebes? Estou na praia, estou a correr, então ele com muita facilidade. E eu sei... E fica, mas esse gajo é pastor. E eu sei que essa facilidade que o ginásio me dá, fisicamente dito, me traz essa vantagem. Então, deixo de usar o corpo para mim mesmo, por assim dizer, e uso, porque na verdade é isso, Jer. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Então, se tu tens um carro, tu vais usar o carro para Deus. Levas as pessoas para a igreja, fazes a obra, fazes tantas coisas. Tens uma casa, a tua casa está aberta para receber amigos, para tu falares da palavra, por aí em diante. E o teu corpo também serve a Deus. Eu costumo usar um slogan que é: corpo saudável dura mais tempo. Porque eu tenho que trabalhar na obra do Senhor, eu tenho que trabalhar na obra de Deus, então tenho que me cuidar. Sabes que é engraçado? Eu, às vezes vou para sociais com amigos e eu fico em pé das 10 às 17. Mas tu não sentes? Não estou acostumado a sentar. Mas eu tenho uma estrutura física preparada para permanecer em pé durante 5, 6, 7, 10 horas sem ter essa necessidade de sentar. Exato. E acredito não, é igual contigo. Sim. Consegues fazer cultos muito mais longos, com uma disposição muito maior, exatamente como fruto desse teu preparo físico. Claro, é importante. É muito importante. Por exemplo, nós, quase todos os ginásios fazem isso, priorizam a parte que é o cardio, como é agora chamado. E Jer, tu estás na igreja, tu sabes, tu começas aquela parte dos atos, onde estão os louvores, a banda, o baterista, e não sei o que, para tu acompanhares aquilo, tu não vais estar ofegante diante de uma congregação de 500, 700 mil pessoas. Então, ajuda-me a manter-me também mais disposto, ajuda-me a começar os meus dias com uma outra disposição. Estou agora com 40 anos. Vamos olhar um bocadinho para aquilo que é o padrão social. Tu às vezes um jovem, vamos lá, de 28, 30 anos, até menos, ao meu lado, por causa das vicissitudes da vida, parece que ele é mais velho. E nem é só aparência física, mesmo em termos de problemas de saúde. Exatamente. É comum aparecer jovem, 27, 30 anos, e já está lá por recomendação médica. Isso. Porque o mundo, nós parece que não, mas o mundo cobra muito mais do que Deus. O pessoal pensa que é ao contrário. Mas é para eu deixar isto, é para eu deixar, mas aquilo que o mundo cobra chega a roçar o impossível. É verdade. Mas aquilo que Deus cobra, não. É verdade. Porque o jovem de 27, 30 anos, ele está doente porque o mundo está-lhe a cobrar que ele tem que ter casa, que ele tem que ter autonomia financeira, que ele tem que ter isto, tem que ter aquilo, tem que ter este perfil físico, este perfil psicológico. E não é possível, ou é muito difícil, na idade dele, ele ter todos esses skills. Exato. E o que acontece? Aquela pressão acaba desgastando a saúde dele, mata-se, arranja 2 empregos, trabalha, estuda, depois cuida de família, porque a sociedade também cobra que ele tenha família, porque ele já se formou. Depois é um monte de cobrança que a sociedade faz, que no final acaba saindo uma fatura bem maior. Bem maior. Jerry, eu vou... Que esta é a parte que me interessa muito. Já tínhamos conversado uma vez acerca disso, que é o seguinte, também faz parte do meu trabalho como pastor, como homem de fé, como homem de Deus, como queiram chamar, que é a preocupação para o caminho que o jovem, principalmente o jovem, está a tomar. Porque a sociedade ela é composta por famílias. Então, as famílias que nós temos agora, daqui, olhando para o futuro, já não são estas. É a geração que vem destas famílias. E essa geração, hoje presente, são os jovens. E hoje os jovens, o que tu estavas a falar, eu defino como a pressão social. O jovem tem uma pressão social muito grande. Em que o jovem acha que, por exemplo, para ter um telefone que seja compatível com os padrões, tem que ser, por exemplo, um iPhone. Ok? E já não é um 9, não é um 8, não. Você vê essa pressão? O jovem pensa que tem que ter, vamos lá, 2 ou 3 namoradas, porque ele socialmente é bem visto pelos amigos. Conversava ontem com um amigo que faz negócio de carros e ele dizia assim, por exemplo, o índice de jovens que entram na droga, ele falava comigo porque conhecemos naquele tempo das discotecas. Ele disse, Ângelo, tu não tens noção do que se passa hoje, não é aquele teu tempo.
Hoje o tempo é outro. Os jovens de 18, 19 anos já estão a cheirar cocaína, por exemplo. Mas tudo isso por causa de quê? Por causa dos padrões sociais, por causa das festas temáticas, por causa disso, mas aquilo. Então a pessoa não quer ficar supostamente visto como um matreco da fita. Então vai e faz. Uma coisa que me deixou muito triste mesmo, eu trabalho com jovens também, foi no final do ano, eu vi uma coisa, Jer, que eu acho que se a sociedade não acordar, e eu falo para todos aqueles que nos estão a ver, que são irmãos mais velhos, são pais, são tios, se a sociedade não acordar, o futuro desta nação vai ficar comprometido. Por quê? Houve a passagem do ano, as festas 25, depois a passagem do ano, eu vi em 30 ou 40% dos status ou dos estados do WhatsApp uma palavra que dizia assim: acorda a beber. Yeah. Eu vi isso muito e cada vez que eu visse isso, aquilo é como se como nós dizemos, é como se Deus estivesse a contender comigo, a dizer faz alguma coisa. E eu acredito que uma dessas alguma coisas começa aqui com esse podcast. Estás a perceber? Porque a sociedade, ela está a ser influenciada para o álcool. Há um endeusamento do álcool dentro da sociedade, que é uma coisa que, se nós não temos cuidado, se a juventude não tem cuidado, vai ser uma juventude não só por questões de saúde, questões profissionais, mas é uma juventude que fica perdida porque o beber está na moda. Estás a perceber? E eu diria assim, para todos aqueles que são fazedores dos ginásios, eu quando vinha para aqui eu pensava assim, vou propor ao Jerry esta. Eu acho que as publicidades para ginásios, atividades como essas, deviam ser free nas televisões. Principalmente as televisões públicas. Agora só temos uma. Por quê? Porque para fazer o contrabalanço daquilo que essas grandes marcas, e eu com todo respeito não tenho nada contra elas, estão a fazer o seu trabalho, mas tem que haver um contrabalanço para que o jovem tenha referências positivas. O jovem não pode pensar que o beber muito é uma coisa que ele coloca numa posição alta. Por isso que eu vejo o desporto, a igreja em primeiro lugar, ok? Mas o desporto associado ao trabalho que nós como pastores também fazemos, porque o desporto traz regra, o desporto traz disciplina. Eu falo de uma coisa que eu sei. Quando eu estava no ciclismo diário, eu dormia às 20 e 30. 20 horas estou a dormir. E nós tínhamos o cardápio, a base de mais de carboidrato. Eu comi muito massa esparguete com um peito de frango. Ou seja, é muita disciplina. E depois eu acordava, ia treinar, tinha lá os dados, tínhamos o Garmin, que é o contador, vai te dar as batidas cardíacas, vai dar as calorias, o quanto watts tu despendeste, que é a força sobre o pedal. Então tu vais olhando para aquilo e tu queres evoluir. Então a tua evolução parte de quê? Do teu descanso. Da disciplina. Da tua disciplina. Então eu vejo a igreja e associada ao desporto como uma forma de mudar a mentalidade do jovem. E o jovem deixar de pensar que beber é uma coisa que... E eu acho que isso que tu disseste é interessante. Só para explicar ao pessoal que, porque nós gostamos de puxar para os extremos. Yeah. O que o pastor Ângelo está aqui a falar, o que o Ângelo está a falar, não é contra consumo de álcool. Exato. É contra o endeusamento do álcool. Que só é contra o patamar em que se colocou Exatamente. hoje o álcool dentro daquilo que é a juventude. Exatamente. Esse problema é muito complexo porque Yeah. o álcool, sejamos claros sem hipocrisia, é usado como uma arma de desativação política do jovem. Pronto. É exatamente isso. É como se fosse um plano. Em algumas sociedades, nós estudamos muito, porque temos um líder que é muito estudioso. Na verdade, a Igreja Maná, o ministério começou com um homem, que é o apóstolo Jorge Tadeu, que é de formação engenheiro, que desenhou, calculou, isso aqui é uma das maiores pontes que está na África do Sul, que está na nota de 200 rand. Então é uma pessoa com um QI muito alto, um homem muito inteligente. E ele nos tem levado a estudar. Para além da Bíblia e tudo o que tem a ver com a parte espiritual, estudamos muitas coisas. Sociedades, tendências políticas, por aí em diante. E em alguns cantos do mundo, os governos, ok? De uma forma inteligente, maquiavélica,
dão essas facilidades das bebidas e tudo mais para ter uma sociedade Controlada. despreocupada. Ok? Como dizia o outro, que é uma sociedade baseada na carne de porco e cerveja. Se ele tem isso, atinge o seu nível de satisfação. Mas isso, por exemplo, nós vemos agora está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá. Eles estão com uma, digamos, epidemia do uso de fentanil. Exatamente. Enquanto os jovens vão morrendo de uso dessas substâncias, a política desse país está degradada. Exatamente. Então, no final do dia, o álcool, tu nunca has de ter esse contrabalanço em canais de televisão pública. Claro. Exatamente porque esses canais servem sim. esses interesses. Exatamente. E são esses mesmos interesses promotores, que implantam os slogans, Sim. okay, que criam as facilidades, todas essas coisas, porque o jovem basta ter a caixa dele garantida, não pensa mais nada. Já não pensa mais nada. Atingiu o nível de satisfação. Eu vou repisar o que o Jair disse aqui, que é a questão que eu trago aqui como um pastor ou bispo da igreja maná que eu sou, não é não ao álcool. Álcool zero. Não é isso que eu estou a falar. Okay? Nem quero também entrar por essa aí, porque outras vertentes evangélicas têm uma guerra muito grande contra o álcool. Não é por aí. Eu estou a falar do endeusamento do álcool. É colocar-se o álcool num patamar muito alto, ao qual a pessoa não se identifica como sendo participante de uma sociedade, senão com uma cerveja na mão. Com uma cerveja. Jer, se fosse só uma cerveja, por exemplo, quando eu estava no ciclismo, é comum, os ciclistas usam muito que é a cerveja preta, por causa do nível de carboidratos. Depois de uma longa prova e não sei o quê, o pessoal se sentava assim num café, tomava uma cerveja preta. E não é só carboidrato. Cerveja preta é a base que se usa para fazer cerveja preta, por exemplo. A cafeína. Não só entre água e leite. Okay. O que mais hidrata ou reidrata é o leite. Ok. Então, muita gente pensa que depois de uma prova de endurance, eu vou entupir-me de água. Não. Tens o leite e a cerveja é rica em malte. Isso, é malte. Então, isso ajuda muito na reidratação. Exatamente. Por exemplo, uma Coca-Cola é muito mais bem-vinda do que água após uma prova de endurance, porque nós não perdemos só água. Perdemos água, as sais minerais, eletrolites. Então, às vezes, as pessoas não... Assim, muita gente não sabe, outros sabem, extrapolam, mas às vezes esta coisa, terminar uma prova de endurance, se tu veres um atleta, quem não bebe vai pegar uma Coca-Cola, quem bebe vai pegar uma cerveja preta, não é só pelo prazer do álcool, é mesmo por uma questão de recovery, de recuperação física. Exatamente, exato. Então é comum, e nós aqui é que temos essa mania de, porque o atleta não bebe, não, o atleta bebe em qualquer parte do mundo, mas ele, acima de tudo, ele primeiro é atleta, se vive disso, ou primeiro é pai de família, exatamente. Depois ele é atleta, depois ele tem uma sociedade por educar com a postura dele, o que é muito importante. Nós às vezes nos cuidamos disso, nós atletas, eu também por vezes descuido-me disso, nós temos uma sociedade por educar, e a maneira como nós nos comportamos nesse meio vai sim ditar muita coisa sobre aquilo que há de ser, principalmente dessa geração que está aí, essa geração que nós estamos a criar ou que nós estamos a destruir. Mas deixa-me só dizer que naquilo que é a postura atlética, particularmente ao pessoal ligado ao culturismo, houve uma evolução muito grande. Eu lembro do tempo que você ia para o ginásio, para você levar uma bolacha de 5,5 ao lado de um goleira, tu nem aproximavas. A cultura de ginásio era diferente, era muito complicada. Associava-se, quer dizer, a porção muscular com um comportamento... Não é? E isso restou um pouco. Ok. Isso restou um pouco porque, vamos lá, as pessoas surpreendem-se quando encontram um pessoal de ginásio a desenvolver este tipo de conversa. Por quê? Porque aquilo que a sociedade tem... Eu vi há dias... Há semanas rolou aí uma imagem infeliz de uns miúdos agrediram um senhor chefe de família e depois passou num programa de televisão a tentarem denegrir as artes marciais, porque parece que um dos miúdos treina artes marciais. Então tentaram denegrir aquilo que é a prática de artes marciais. Não, porque isso,
Nós somos de uma geração Que em que nós todo treinamos homem, tudo. todo homem passou das artes marciais. Nós treinamos tudo. Yeah, Não, yeah. não há modalidade que o Sim, pessoal não sim, tenha sim, feito. sim. E mesmo que tu tenhas largado, nós conhecemos Sim, aquilo que é a claro. base Sim. da prática de artes marciais. E o artista marcial não é uma pessoa violenta. Não, Tem conhecimento, exato. tem posse disso, mas Exato. não é treinada, não é preparada. Eu sempre digo, nós aprendemos artes marciais para não usar, para não Exatamente. precisar lutar. Exato. Só para saber identificar um Exato. momento e nós conseguirmos nos afastar. Então, Sim. a sociedade tem todas essas coisas. Foi visto a lutar, a culpa não é daquela pessoa, é das artes marciais. Infelizmente, ignorância existe em todo sítio. Sim. Então, não é porque aparece um praticante de musculação ignorante Exato. que não saiba fazer uma conta simples de 1 mais 1, Sim. Que todos que são. todo pessoal é assim. Há muito tempo, nós aqui na cidade tínhamos uma influência específica. Sim. E como eu digo, tu não tens muitos, nós não tivemos muitas estrelas no desporto na cidade, porque nós sempre tivemos opções. Já posso servir-me? Sim, sim. Ok. Sim, que acho que isso não está gelado, Ok. mas pode à vontade. Fica com isso. Yeah, Então, continua. nós aqui na cidade sempre tivemos muitas opções, Yeah. mas o pessoal de fora não. E às vezes o pessoal de fora vinha para a cidade para vir treinar e eles também entravam no modo defensivo. Sim. Ele era todo grandalhão, que maltrapilho no ginásio Yeah. E já era assim olhado de maneira estranha. Então ele também já logo ativava ali o modo defensivo. Exatamente. E as pessoas logo assumiam o quê? Que por estes que as treinam Yeah. para agredir a sociedade. Yeah. E infelizmente até hoje isso, tu paras num sítio e as pessoas vão, teu braço, Yeah. assim a mim podes me destruir em 2 tempos. E tem que explicar que não, eu não treino para isso, não é isso, não é sobre isso. Não é Porque sobre a sociedade de facto não percebe o desporto. Nós não temos uma educação virada para o desporto aqui neste país. Yeah. Parece que se desconhece a força que o desporto tem, ou faz-se de propósito Yeah. para que o desporto não tenha Sim. o seu lugar de destaque nesta sociedade. Yeah. Porque, fala-se muito de épocas que nós desconhecemos, Sim, mas sim. o desporto sempre esteve lá. Os Jogos Olímpicos foram usados para alcançar a paz, para unir pessoas. O desporto é uma escola Yeah. de amizade. A União Soviética investia muito no desporto, o nazismo, todas as grandes nações sempre fizeram investimentos muito fortes no desporto. Yeah. Yeah. E só através disso eles conseguiam controlar uma sociedade. Só através disso eles conseguiam criar um modelo social para indivíduos. E nós não temos esses modelos aqui. Infelizmente. E eu volto mesmo a repisar isso já. Por quê? Porque a questão de usarmos o desporto, e a sociedade está a precisar. Primeiro, a sociedade precisa de Deus. Isso é inquestionável. A sociedade precisa de Deus, em primeiro lugar. E trazendo o que eu chamava no início do programa, ícones aos jovens, referências. Por exemplo, nós hoje temos atletas de várias modalidades que já se destacam, mas poderia-se fazer ou dar-se mais destaque a estes e que fossem uma verdadeira influência para uma sociedade jovem que nós temos, e Moçambique é uma sociedade jovem. Tu entras, por exemplo, na igreja, tu vês logo que a igreja é uma igreja jovem, maioritariamente constituída por jovens. Tu tens hoje uma coisa que, quem sabe, que provavelmente há 20, 30 anos atrás não ouvia, que é entras por uma igreja e encontrares uns jovens da minha faixa etária. Eu tenho pastores e copastores que estão debaixo da minha alçada, que são mais novos do que eu, mas tomam conta de cultos. E cultos onde vão pessoas de 60, 70 anos. Inclusive alguns que participaram da primeira pedra da igreja, por assim dizer, quando iniciou aqui o ministério. Então, isto prova de que temos uma sociedade muito grande jovem. Agora, é preciso que se consiga trazer valores aos jovens. E eu volto a bater na mesma tecla. Eu acredito que a igreja associada ao desporto é um caminho para mudarmos o cenário. Eu acredito que é um caminho para mudar o cenário. Por exemplo, outra coisa também, para além da parte estética, eu falaria até em questão mesmo da aptidão. Um jovem, no nosso tempo não era assim. Eu ouvi outro dia, eu acompanhei o podcast que tu fizeste, que era a tua biografia, por assim dizer. Tu foste treinado a trabalhar a casa.
a limpar, A limpar. a cozinhar, a arrumar, a comprar o gás, a pagar a água, a ir ao mercado. Percebes? Não havia espaço para uma vida sedentária. Estás a perceber? Não havia espaço. E hoje o jovem é aquele que dorme a cordas tantas. Não tem proatividade. Então, isto também se reflete até quando ele se torna um indivíduo adulto, profissionalmente e bem como chefe de família. Eu recordo-me quando eu estava a fazer o curso de gestão num dos institutos aqui, uma minha colega veio reclamar. Então, o que é que se passa? Porque meu marido, acho que ele precisa de conversar contigo. O que é que se passa? Não consegue mudar uma lâmpada. Até pensei que ela estivesse a exagerar, mudar uma lâmpada. Não, tu também estás a dizer, não, mas já, ele não conseguia, fundiu uma lâmpada, ele não conseguia trocar. Nunca tinha trocado uma lâmpada. Para a nossa geração, que veio de trocar botijas de gás, estás a perceber? Que tu no teu primeiro carro, obviamente, quando tu levaste ao mecânico, estavas por ali, entendes um bocadinho, quer dizer, já não faz sentido. Então o jovem de hoje tem que sair do sedentarismo, tem que tornar-se proativo, mesmo até na questão de ir à busca de emprego e tudo mais. Eu me recordo, há um jovem que já é conhecido, que é o Mozinho, está ligado à dança, não sei se ainda está. Conheço Sempre que nós nos encontrávamos, ele se recorda. Lembras daquele nosso tempo, quando andávamos com o currículo na mão? Mozinho também é old school. Andávamos com o currículo na mão, distribuir que estamos à procura de emprego. Ou seja, para a nossa geração de a preguiça não era uma coisa que fazia parte. Então eu acredito que o desporto, ele despolota isso. De que eu estou a falar do Mozinho? É alguém que vinha da atividade. Eu também já vinha do ginásio naquela altura contigo, com o Benny, com não sei o quê. Então a nossa mentalidade nunca deu espaço para ficar relaxado. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos ter frutos disso. Eu quando digo para as pessoas que tomam conta de igrejas, a minha vida, eu trabalho de segunda a segunda, porque no domingo, que provavelmente muitos descansam, é o dia do culto. Sábado também estou na igreja. Então, como é que eu consigo isso tudo? É primeiro Deus e segundo essas aptidões todas que crescemos a desenvolver várias atividades. Sempre. A gerir várias coisas ao mesmo tempo. Sempre. Agora, suplementação, que é... Porque, olha, tens indivíduos que... Mesmo colocando à parte a questão da religião, tens indivíduos que diabolizam muito o uso de suplementos. Que é tido como veneno. Tu não és entendedor de suplemento, mas não tu percebes português, porque às vezes eu acho que é isso que falta, as pessoas perceberem o termo suplementação. E tu falaste aqui de uma coisa sobre nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Então, será a suplementação algo que profana esse templo? Não. Eu vou te explicar assim, já. E eu acho que esta questão que tu fazes acaba até libertando algumas pessoas. Muitas, porque tu tens no ginásio, eu não sou o único que é crente, tu não és o único crente que vai ao ginásio, ok? Claro. O que é a suplementação? Na minha interpretação, quer dizer, pequena, ok? A suplementação vai ser, na verdade, o contributo que tu vais ter, obviamente, de produtos que são sintéticos, não é? São feitos, são sintéticos, porque vem a colmatar déficits que tu podes ter na tua alimentação. Eu diria assim, nós falamos de suplementação como para uma vida atlética, mas mesmo as nossas, vamos lá, começar de casa, as nossas próprias crianças, elas têm suplementação. Quando tu compras as papas hoje, que são enriquecidas com as vitaminas, com minerais, tu já tens hoje, por exemplo, alguns alimentos, até para crianças, o ômega 3, certo? Sim. Por quê? Porque se compreende que para uma criança ter uma alimentação baseada no natural, com todos aqueles compostos, poderia trazer um custo muito acrescido para esses pais. Ok? Para tu dares o peixe isto ou aquilo, não sei o quê, o salmão, não sei o quê, que são ricos em todas estas coisas. Então, nas papas, há uns anos atrás, foi um estudo que foi desenvolvido pela FAO, que trabalha um bocadinho nisso. Eles fizeram as papas melhoradas e não sei o quê. Mas era para chamavam super... Exato, as super papas, que era para população de média baixa que não tinha assim muitas condições. Aquilo é suplementação.
Agora, para o nível de um indivíduo adulto ou um jovem que faça uma atividade física, obviamente que se ele tem muita intensidade, ele tem desgaste, tem gasto e não tem reposição, aquela atividade física que ele faz já nem lhe é benéfica. Estás a perceber? Tu perdes, conforme falaste, perdes eletrólitos, podes perder sais minerais, perdes cálcio, perdes isto. Perde um monte E se de tu propriedades. não tens a reposição, até a ginástica ou exercício físico, que é bom para a saúde, acaba te fazendo mal. Então vem a suplementação para trazer um equilíbrio nesta área. Aí a suplementação até que é direcionada apenas até para a parte feminina, por até questões, vamos lá, como é que eu chamaria? Hormonais, por aí em diante. Prontos. Eu, falando de mim em particular, conforme tu disseste a verdade, não sou entendedor da área da matéria, mas leio. E consigo ter o básico para eu conseguir despender energia nas atividades que eu faço no ginásio e depois obviamente ter retorno, não é? Claro que dizia assim um amigo meu, dizia, olha Ângelo, tu agora já és bispo da igreja, não te fica bem ficares muito grande. Só passou, não consigo tempo, mas já tem que gostar. Então eu dizia sempre isso, olha, ok, eu não vou ficar assim muito tão grande, também não é. O meu próprio físico, já dizia um amigo meu que é o Luizinho, conheces também? Conheço. É um amigo mesmo. Ele dizia assim: olha, tu aí onde tu estás vais crescer mais um pouco, mas não vais fazer um grande crescimento enquanto estiveres na mesma base em que tu estás, a base alimentar e a pouca suplementação que tu fazes. Vais ter sempre. Se tu quiseres sair daí, tens que fazer isto, mas eu disse, não, assim, eu estou contente para aquilo que eu quero, não preciso de mais, mas há coisas básicas que eu uso, como a creatina, eu uso sempre que posso, porque às vezes fico aqueles tempos que fico mesmo sem suplementar, porque estou em viagens e não sei o quê, por aí em diante, mas uso a creatina e uso os whey's. Mas que na verdade a creatina é um suplemento de uso crônico. Ou seja, quer tu treines, quer tu não, exato. Tens que usar. Tens que usar, não, desculpa, porque não sou eu quem vai comprar. Sim, estou a perceber. Não, brincadeira, mas é Podes bom usar que uses, sim, porque a creatina é um aminoácido. É um aminoácido que, diferente dos outros aminoácidos, nós não conseguimos extrair ele da comida em quantidades suficientes para aquilo que é a nossa demanda do dia a dia. Então, há muitos mitos que cria queda de cabelo, causa pedra nos rins, não sei tudo isso, graças a Deus, são mitos que caíram por terra há mais de 10, 15 anos. Só que as coisas aqui, as coisas boas demoram a chegar por aqui. Então, acho que é o suplemento mais usado. É o mais estudado, com mais comprovação positiva e é o mais usado, sim. Exatamente, porque, assim, falando em grosso modo, é aquilo cuja maior parte dos praticantes tem a necessidade de fazer essa ingestão. As outras vitaminas aí dependem de algumas carências, de algumas necessidades particulares inerentes a cada atividade física, mas a creatina não. Então, Ângelo, nesse ponto, o que seria exatamente profanar o templo, diríamos que é o uso dos esteroides anabolizantes, exatamente porque todo mundo... Alteração, eu não sei se é o termo certo, Jer, corrija-me se eu estiver errado, alteração genética, não sei se é exatamente assim que eu digo. Por exemplo, tu vês, com todo o respeito, porque temos muitos atletas, não é, que nos estão a ver, mas diante daquilo que é o meu entendimento como homem de fé, por exemplo, tu tens um atleta, principalmente para a classe feminina, que usa uma base hormonal masculina, porque existem base hormonal masculina, altera aquilo que é a sua própria natureza, e mesmo em termos de corpo, há o desenvolvimento... Anula algumas características femininas e começa a evidenciar características mais masculinas. Então eu, no meu ponto de vista, é claro que isso é uma discussão que poderia levar muito tempo, mas eu, no meu ponto de vista, como pastor, se um crente me fizesse essa pergunta, eu diria assim: queres treinar, treina, mas não alteres a tua composição, ok? Que aquilo que é como Deus te fez. Não mude, porque assim, agora eu falo mesmo como experiência de uso, de estudo, de convivência. Altera aquilo que tu és. Ok? Porque às vezes tu és um indivíduo mais calmo,
mais tranquilo, mas Sim. na tua há substâncias que Yeah. acabam trazendo assim um pouquinho mais do teu, porque todos nós temos aquele lado animal. Sim, Uns sim. conseguem controlar sim, mais sim. do que os outros, Sim. mas altera. Em alguns casos altera o humor, Yeah. a disposição física. Ok. Tem dias que tu acordas todo cheio de preguiça. Yeah. Tem fases em que levam-te para um estágio similar ao estágio de depressão. Ok. Ok? E dependendo daquilo que tu vais fazer, eu já vivi de perto um caso assim de alguém que entrou num estágio depressão induzida por uso de esteroides, acabou tentando tratar aquela depressão como algo psicológico, mas era algo hormonal. Aí o que ok. aconteceu? Só afundou-se, Yeah, yeah. afundou-se mais e acabou cometendo suicídio. Então, tem perigos para além de efeitos colaterais físicos, tem Olha, os mentais também. Os físicos são Yeah. os de menos. Ok. Os físicos ninguém vê. Yeah. Porque, vamos lá supor, se eu for a desenvolver uma ginecomastia, Exato, exato. eu só tenho que pôr uma camisete, Sim, andar sim. sempre de camisete, cuidar, e ninguém vê. Yeah. E o pessoal olha assim para o pacote todo, Exatamente. não sabe ser. Se eu for ter uma atrofia testicular, por exemplo, Sim. ninguém anda Ninguém com os vê. testículos expostos. Yeah, né? yeah, yeah. Então também ninguém vê. Yeah. Mas aquilo que são os perigos psicológicos são muito maiores. Yeah. Porque algumas pessoas que fazem uso são chefes de família. Exato. Imagina tu tens quatro meninas em casa. Yeah. E tu, acho que quando tu chegas em casa é uma festa, né? Yeah. E aí tu chegas e as meninas dão aquela festa Sim. porque o pai chegou e tu estás todo cara amarrado, Yeah. todo nervoso. E sim. tu nem sabes porque é que estás assim. Sim. 2 dias depois, a tua esposa devia dizer, mas aquele dia tu vai Yeah. dizer, não sei. Yeah. Ou seja, toda a tua família indiretamente vai entrar para uso, Ok. juntamente contigo. Porque Yeah. tudo aquilo que for acontecer contigo Sim. de efeito psicológico vai se refletir nelas. Existem Ok. alguns que até ajudam na melhoria de disposição. Sim, sim. Passas a ser um tipo Yeah. todo bem disposto enquanto estás a Exato. fazer uso. Vai se refletir naquilo que é a convivência com a tua família. Mas um dia acaba. Yeah. E no dia que acaba, voltas a ser tu. E aí a esposa diz que tu mudaste. Ok. Mas não é porque tu mudaste, é que ela viveu Yeah. O teu 20 pico- semanas Yeah. muito bem que pelo amor que ela tem Sim, por sim, ti, apagaram Yeah. aquele teu mau humor de antes. Exato. E ela pega aquelas 20 semanas boas em que os teus níveis hormonais estavam todos otimizados e quando tu voltas a ser tu, Yeah. ela vai dizer que tu mudaste. Yeah. Mas na verdade não vai dizer voltaste a ser o mesmo chato de antes, Sim, porque sim. ela pegou-se. É fácil Claro, pegarmos claro. a coisas Com boas. as Né? coisas boas, Ela exato. pegou-se aquela imagem boa que tu Sim. transmitiste durante aquelas 20 semanas. Exato. Interessante. Então a ideia não é desencorajar ou Claro. tanto que quando já falei aqui de aspectos positivos Sim, nos outros sim. podcasts e sempre fiquei que a ideia não é incentivar, Sim. mas o que é importante é as pessoas perceberem. Perceber. Exato. Né? E principalmente porque hoje estamos a puxar assim para o lado religioso, Sim, sim, sim. estamos a falar dessa questão de não usar nenhuma substância que vá profanar aquilo que Exato. que é o Exatamente. templo sagrado. Exatamente. E estas coisas, a bem ou a mal, Yeah. Acabam mudando. Yeah. Não, vendo mesmo por essa linha que o Jerry está aqui a trazer-nos, vem só consolidar o que eu digo. Tudo aquilo que for alterar aquilo que é... Por exemplo, nós começamos por falar do álcool. E é uma discussão muito antiga. E que eu nem gostaria de explorar ela aqui, que também não convém. A questão do o álcool é ou não é pecado. É uma discussão muito antiga no meio evangélico. A Bíblia diz que para a pessoa não cair em bebedice, da mesma forma que diz para não cair em glutonaria. Glutonaria o que é? Seria comer de forma excessiva, sem necessidade. Sem necessidade. A bebedice seria a embriaguez, ok? Se não seria pecado também comer. Esse é o ponto de vista. Então, se a pessoa entra no estágio de estar embriagada, ou seja, a pessoa não tem controle total ou domínio total, a linguagem jurídica diz, não tem domínio sobre as suas faculdades, ok? Aí é pecado. É a mesma coisa que nós já está a trazer, os efeitos colaterais que o uso dessas substâncias vão trazer à parte psico da pessoa. Então, se isto te causa isso, estás numa embriaguez, por assim dizer. Sim. Então, isto obviamente que vai se tirar daquilo que é a vontade plena de Deus. Há muitas pessoas que hoje a medicina oriental
está a crescer muito, mesmo até aqui, regiões orientais, por assim dizer, em que tem a ver com vertentes de meditação. Atenção, não estou a falar da meditação, estou a falar de algumas vertentes da meditação, que tem como objeto fazer com que o homem saia do controle da sua própria mente e fique zen. No Evangelho, ficar zen não é uma coisa... Não é uma coisa boa. Não é. Porque, na verdade, Jer, a mente nunca fica zen. Se tu não controlas a mente, alguém vai controlar. Estás a perceber? Alguma coisa vai entrar. Alguma coisa vai entrar. Então, a Bíblia nos recomenda a sermos sóbrios. O apóstolo Paulo dizia na Bíblia, seja sóbrios. Então, nós temos que ter sobriedade, porque se tu, quando estás sóbrio, vais ter capacidade de decisão, vai ser ponderante. A qualquer momento tu respondes. Exatamente. Se tu não estás sóbrio, tu estás numa adrenalina, numa emoção que tu não respondes por ti. Primeiro tens que voltar. É por isso que tu vais ver a maioria dos casos, delitos, crimes, não sei o que as pessoas fazem, estavam num momento de êxtase, estavam num momento em que, ou por consumo, ou porque os níveis... Às vezes libertou a adrenalina. Exatamente, libertou a adrenalina. Então é necessário que a pessoa se mantenha sóbria. Só assim que Deus também consegue te guiar. Sabe, eu fiz Muay Thai durante 3 anos. Ok. E lembro que o meu treinador é um tipo... Os israelitas não são cristãos. E são tu tens jesuítas, tens alguns judeus. Sim, Yeah. ele era judeu. Yeah. Então, nós não fazíamos Muay Thai tradicional. Ok. E uma vez eu perguntei-lhe, porque ele tinha uma posição na empresa dele, em que ele programou-se assim, eu passo 6 meses a trabalhar, passo 6 meses de férias na Tailândia, a praticar Muay Thai. Ok. Mas eu sempre pedi-lhe que ele trouxesse, e ele dizia, não, Jer, porque esse Muay Thai tradicional tem rituais. Sim. Okay? Aquela coisa que o pessoal vê, acho que nos filmes antigos, do Van Damme, do Tong Po, aquela coisa toda, ele diz, aquilo é um ritual. E aquilo não é aquilo é um ritual para deuses tailandeses, para as crenças deles. Sim, né? sim. Então, aquilo tudo é um ritual exatamente para isso, que é para... Parte disso é mesmo para invocar, para que sejam esses seres a tomarem conta do corpo naquele momento, que é para ele poder fazer o treino, a luta, etc. Ou seja, ele de facto esvaziava a mente e convidava esses deuses a possarem sobre o corpo dele. É o que se chama possessão. Sim, a tomarem... Falando de Muay Thai, lembrei-me agora, tu tens que é um dos poucos atletas que eu conheço, moçambicano, vive fora, vive em Londres. Era teu vizinho, o Belmiro. O Belmiro. O Bi. Temos falado e ele está mesmo firme no Muay Thai. Então eu venho dessa linha, estás a ver? Estamos a falar disso. O Bi canalizou toda a violência, que não era pouca, que ele tinha e está a fazer desporto hoje. Já não está a lutar como era. Sim. Olha, o Bi tinha... Nossa geração. Ele herdou isso. Aqui na zona, tu sabes como é que aquilo era, né? Eram os mais velhos que passavam violência para os mais novos, iam passando. E antes dele havia um tipo que era super turbulento na zona. Então esse tipo depois desapareceu. O que é que o Bi herdou desse tipo? O Bi entrava no Goa, fechava as portas todas e soltava porrada para todo mundo que estava dentro do bar. Virava mesa, bastava as pessoas verem ele entrar dentro do Goa. As pessoas começavam e depois, graças a Deus, ele foi para fora, foi canalizar. Sim. Essas coisas que, até no podcast em que eu falava a meu respeito, é que nós aprendemos a canalizar essa violência para coisas boas e úteis. E hoje ele é um lutador, acho que agora é profissional, já, né? Mas é uma pessoa que veio... Exatamente disso. É interessante. É interessante já nós estarmos a falar, a colocar, entre aspas, prefiro chamar assim porque é o termo mais conhecido, colocar a religião sem tabus dentro daquilo que é o desporto. Porque não há um impedimento de uma com a outra se casarem. Pelo contrário, se nós vamos a ver, agora já nem tanto, mas a uma altura, uns anos atrás, os Estados Unidos já foi um dos países com movimentos evangélicos mais fortes. Agora vai-se perdendo um pouco. Tu vias nos Jogos Olímpicos, vias nos Commonwealths, não sei o quê, aquelas paradas todas. Expressões muito fortes. Onde o atleta, antes de fazer alguma coisa, fazia uma oração
ganhava, agradecia a Deus. Estava lá. Hoje tu vês alguns artistas de cinema, não são muitos, mas tens alguns. Ou seja, estamos também numa fase boa, esta já é a fase boa, em que tu vês as pessoas a saírem da casca, por assim dizer, e assumirem a sua identidade, entre aspas, religiosa. Eu não gosto de usar religiosa, mas só para facilitar o entendimento, não é? Eles assumiram a sua crença, ok? Porque tu tinhas há um tempo atrás algumas pessoas que iam à igreja, mas eles tinham dificuldade em dizer que eu vou à igreja. Sim. Sim. Porque se associava, é aquilo que tu e eu hoje, por aquilo que nós somos e fazemos, conseguimos mudar, que é associar a igreja como uma pessoa fraca, ou uma pessoa que desesperada, exatamente, ou carente de alguma coisa. Eu costumo dizer assim, quando eu me converti, graças a Deus, eu penso que Deus fez mesmo assim, eu não me converti porque eu tinha algum problema. Não, eu acedi a um convite. Eu trabalhava, até tinha 2 empregos. Eu trabalhava no tempo normal de expediente e à noite estava trabalhando na discoteca. Eu tinha 2 empregos, estava a praticar desporto, foi no tempo do vídeo, da Neymar, como tu disseste. Ou seja, eu estava no ápice, por assim dizer, que é a vida, que é a minha vida. mundana. Exatamente. Eu estava completamente satisfeito. Tinha na minha garagem tinha carro, tinha moto, tinha bicicleta, estava mesmo tranquilo. Mas foi exatamente ali onde eu entendi que não. Eu quero esse Jesus do qual me estão a falar. E eu me converti ali. Então, quando uma pessoa hoje tenta associar o evangelho à fraqueza, já é difícil associar a fraqueza a ver teu tamanho. Olha, eu tive essa surpresa. Eu gosto muito de artes marciais. Sim. E tinha um lutador russo, Emelianenko, chamava o Último Ok. Imperador. Ok. Que ele tipo, ficou 10 anos sem perder uma luta. Ah, é? Yeah. E 10 anos depois, quando ele perdeu para um brasileiro, Fabrício Verdun. Ok. E depois perguntaram, então, tu vais continuar a lutar? E ele disse, ainda não sei, tenho que ir para casa, Yeah. vou conversar com o padre, Yeah. vou Yeah. conversar com a minha mãe, Yeah. e se for vontade de Deus, eu continuarei a lutar. Eu disse, como? Yeah. Tipo, aquilo chocou-me Sim, porque sim. eu estou a ver o último imperador, o Yeah. tipo que ficou 10 anos invicto Yeah. nas MMAs, pesos pesados, Yeah. o maior que já existiu, Yeah. e as decisões que ele tem que tomar sobre a vida dele, primeiro ele precisa entregar a Deus. Yeah. Então, fica mais do que claro que não é um sinal de fraqueza. Não. Tenta-se Yeah. Tenta-se trazer rotular isto com como isso. tu vais à igreja, estás desesperado, estás derrotado, Sim. e mesmo que esteja, acho que é o melhor lugar para ir nesses momentos também. Também. Acho que Também. Exato. não é ao bar e não é para Não, outros não, ambientes, nunca. mesmo que esteja, acho que é o melhor, mas É o melhor. acho que um dos efeitos desta globalização que traz muita coisa de errado é que nós vimos que Deus está nos lugares mais improváveis. É verdade. Já. Nos lugares, nas Yeah, figuras, yeah. e não são aquelas, não é nos políticos Não. que aparecem a fazer teatro, porque Não, Deus não. abençoe. Não, Não, não. é mesmo naquelas pessoas que de facto Yeah. não precisariam estar a fazer aquilo, Sim. não tem que atrair nenhuma simpatia, não tem que arrastar ninguém, Sim. estão bem resolvidas, dependem só delas, e eles metem-te frases dessas e tu ficas. Tu disseste uma coisa boa, que é facto. Deus está de braços abertos para uma pessoa em qualquer situação, tanto na bonança como nos momentos menos bons. Eu vou-me basear numa passagem bíblica que está em Mateus 11:28, que diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Ou seja, como tu dizias, o bar ou as drogas ou os vícios não é a solução. Se a pessoa está cansada, e eu falei há domingos atrás, tu estavas na igreja, que é o seguinte: a depressão nunca foi tão aceite como ela está a ser hoje. Ou seja, de tanto se falar deste tema, acaba sendo uma coisa que as pessoas assumem como uma coisa normal, mas não é. Estás a perceber? Não é uma coisa normal. A depressão, tu deste um exemplo aqui de alguém que começou por depressão e acabou no suicídio. Eu não sou médico, não entendo de medicina, tenho pastores na igreja que são médicos, é bom dizer isso, tenho pastores na igreja que são médicos, que trabalham comigo, mas o suicídio procede ou começa mesmo da depressão, e ela vai obedecendo alguns estágios, vai crescendo e acaba por culminar com a pessoa tirar a sua própria vida. Então, se a pessoa sente-se ou está num momento assim, o meu conselho é mesmo esse, diário: procura uma igreja.
procura uma igreja, vai encontrar ajuda e graças a Deus hoje temos boas igrejas. Quer dizer, a própria Bíblia o diz. É necessário que a pessoa antes também, é o conselho que eu daria, antes a pessoa procurar uma igreja que vai saber um bocadinho mais. Hoje entras na internet, sabes de onde é que são, tens os sites, tens o quê, conhece alguém que vai lá, que é para tu não caíres naquela de dares um passo de fé e depois te roubarem a fé, não Caíres num precipício maior. Infelizmente, como tudo, não é? Falamos da suplementação. Tu tens hoje, Jer, eu não entendo muito, mas sei que há marcas que não são recomendáveis. Porque não passaram de um estudo, não é? Porque não, os laudos não batem com aquilo que está nos laudos. Exatamente. Então, se tu tens um atleta que estás a ajudá-lo, estás a fazer esta parte suplementar dele, tu vais recomendar, não, olha aí, usa isto, porque isto, usa aquilo, porque aquele não convém, porque não sei o quê. Então, isto também não podia ser assim, mas está escrito mesmo na Bíblia que havia de acontecer. Há também igrejas que a pessoa tem mesmo de primeiro procurar saber. Sim, porque nós, antes de começar, estávamos a falar dos suplementos americanos. Yeah. E sempre que alguém que tem condição pergunta sobre que marca, eu digo, olha, vai pelo suplemento americano. Yeah. Por quê? Porque eles garantem... É mais credível, né? É a credibilidade. Eles garantem, fazem tudo para garantir que aquilo que dizem estar lá dentro é aquilo que eles vão encontrar. é o que está lá. Mas ninguém nasce sabendo disso. Sim. Nós vamos escolhendo feedbacks. Vamos escolhendo feedbacks aqui, vamos vendo até que ponto os atletas que são patrocinados por essa marca são pessoas credíveis nas informações. Sim. É esse trabalho de investigação. Yeah. Porque a igreja X, aí tu conheces 3, 4 crentes. Ok, mas os crentes que eu conheço desta igreja não obedecem a esse perfil que estás a dizer, seja para positivo ou para negativo. Exato. Então é esse trabalho de investigação que às vezes... Exato. Que às vezes é importante fazer, Sim. porque muita gente, pela maneira como nós fomos colonizados e educados, basta tu dizeres que és de uma igreja evangélica, exatamente. as pessoas já põem ali um travão, né? Põe um travão. Não, essas igrejas, essas coisas das igrejas evangélicas, de que, mas... Ok, faz uma pausa, olha para um crente católico, evangélico, protestante, sei lá, olha para como eles se comportam, quem eles são fora da igreja. Por incrível que pareça, é aí onde se vê as pessoas. Olha como é que elas são, olha como elas falam das outras pessoas. Fazem-se memes, brincadeiras sobre pessoas de uma certa orientação que são muito dadas para fofoca e para maledicência sobre a vida dos outros. Porque as pessoas daquela religião são assim, porque as pessoas... E os memes nem são memes. Nós olhamos para os memes, rimos, e aquilo nunca é brincadeira. Tudo aquilo que vem nesses memes são coisas extremamente sérias. É uma maneira subtil. Eu gosto de uma definição do Jim Carrey que ele dizia assim: comédia é tragédia mais tempo. Ok. Então, qualquer situação triste hoje, daqui a 5, 10 anos tu brincas com ela e está ok. E esta coisa dos memes também é igual. Dá-lhe tempo, cria-lhe contexto, tu vais perceber que aquilo não é exatamente brincadeira. Jer, eu quero entrar um pouco neste tema. Não sei quanto tempo ainda temos, mas a questão dos memes. Eu falei do endeusamento do álcool, não é? E eu quero falar também um pouco acerca dos memes. É assim, no meu ponto de vista, e me peço mesmo perdão a todos aqueles que depois estejam a ouvir, o uso excessivo de memes acaba colocando as pessoas numa posição, vamos lá, ridiculariza até aquilo que é o nosso ser. Porque estamos a virar uma sociedade de memes. Estamos a virar uma sociedade de pessoas engraçadas, não é? Estamos a virar uma sociedade de muita brincadeira. E eu creio que se nós usamos aquilo que em ciência chama-se o QI, a nossa massa cinzenta, para desenvolver tais coisas, ficamos medíocres. Nós podemos usar a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade criativa para produzir e criar coisas que de facto venham nos a trazer algum retorno. Porque o pessoal que se senta para escrever memes, a pessoa pode dizer que não, ele é pastor, está a exagerar um bocado, porque os memes nos alegram. Eu acho que os memes começam a conduzir o povo a uma tendência. Elas levam a uma tendência.
Estás a perceber? Em que a pessoa vive disto e, sem se aperceber, ficas como uma sociedade fofoqueira. Nas brincadeiras, as pessoas ficam fofoqueiras, não conseguem conter assuntos que poderiam ser até íntimos, a exposição de tudo e de Tudo perde todos. sensibilidade. Falaste tudo. É assim, Perde sensibilidade. tu falaste do acorda beber, que também Sim. tinha em Xangana, Fuca o Baba. Exato. Eu vi aquilo, acho que no dia 2. Yeah. Entrei para o WhatsApp e vi assim, num grupo, um amigo faz uma selfie Sim. dele com uma cerveja e coloca ali. Yeah. Fuca o Baba. E Yeah. todo mundo. E eu perguntei, que cena é esta? Yeah. Aí foram buscar. Então o que aconteceu? Eu já quero estar. A pessoa já quer estar a usar a linguagem corrente. Então vai lá buscar uma cerveja, faz uma selfie, acorda a beber. Exatamente. Então o outro também já quer. Sim. No final, Isso. todo o país foi acordado para Prontos beber. para beber. Fechaste. É exatamente No isso. final, todo o país foi acordado para beber. Então é por isso que eu digo assim: os fazedores, todos estão ligados à área desportiva e tudo mais, pai, acorda a treinar. Porque tu tens, consegues ter uma sociedade que foca-se para uma coisa que seja útil. É aquilo que eu estou a falar. Isso é criatividade. Alguém sentou, e provavelmente alguém que é um bêbado, vamos dizer por passagem, não é? Sentou e foi defender aquilo que são seus interesses. Então, o trabalho que eu faço, por exemplo, na igreja, é colmatar esse monte de informação, esse bombardeio de informação que eles têm, os jovens principalmente, do outro lado, com alguma coisa que seja produtiva. E Ângelo, foi exatamente por isso que, no meio daquela exposição que tu vives fazendo de mim na igreja, eu disse, eu preciso retribuir. Faço de propósito. Eu disse, ok, eu preciso retribuir isto. Yeah. Eu vou chamar para um treino. Não, no treino talvez o pessoal não consiga conversar Sim. e transmitir direito essa imagem. Mas todos os jovens que já passaram aqui pelo podcast, sem interessar quem é religioso, quem não é, mas a mensagem é esta que tu trouxeste. Dita de maneiras diferentes de pessoas que desenvolvem-se ou desenvolveram-se em vertentes diferentes, mas todos nós temos estado a fazer esta chamada conscientização dos jovens, a explicar a importância da prática do exercício físico para a formação do homem. Isso porque mesmo. jovens já somos, mas para aquilo que é a formação do homem em si, porque nós fomos educados numa sociedade em que não, desporto não, você vai virar um desgraçado. Nunca se pensou na formação daquele indivíduo dentro de um contexto social. Sempre pensava-se em termos econômicos, que economicamente não funciona, mas socialmente, como tu bem disseste, Deus e desporto são duas das bases mais fortes para formar uma sociedade. Depois, se vai ganhar dinheiro ou não, aí depende de muitos outros fatores. Porque nós temos desportistas ricos a vir de países pobres. Exatamente. Não vamos falar de casos de desportistas ricos em países ricos. Sim. Mas nós temos desportistas ricos ou bem vindo de vida, estabilizados, vindo de países pobres. Então, isso depende de outros fatores. Mas que eu lembro-me do Miro, que jogou na seleção de Moçambique. O Miro era crente. E a organização do Miro era incrível. O Miro chegava sempre um dia antes da seleção chegar. Ele vinha para o ginásio da usina, vinha fazer o treino dele individual, chegava à seleção, treinava, acabava, antes de voltar ele mantinha o treinamento dele. Então, tu vias, o Miro fez boa parte da carreira dele fora. Então, tu vias nele esta disciplina, este ser social, que nós estamos aqui a falar, de alguém que é crente, é desportista, tem uma estabilidade financeira, como fruto da união dessas duas partes, a parte religiosa e a disciplina física, né? A parte desportiva. Então, Ângelo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pelo teu tempo. Eu agradeço mesmo. Por esse papo, acredito que o pessoal quebrou aqui alguns tabus. Alguns paradigmas, Então, sempre nossa casa, portas abertas, sempre que for pertinente. O pessoal está a pensar assim, num jeito de fazer uma live, arranjar um dia, juntar algumas pessoas assim
que tenha um impacto forte, mensagens diferentes Sim, sim. ou vertentes diferentes, que é para continuar a fazer esse trabalho. Muito obrigado. Quero então também agradecer ao Jer mais uma vez, e este é um manual que resume muito aquilo que, ou seja, aquilo que eu resumi, podem encontrar aqui, chama-se Usos e Costumes, ok? Foi escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, está na Igreja Maná, e este é para ti, é mais um. Muito, Ângelo, antes de sair, esta coisa dos apóstolos, eu vou trazer isso como uma forma de orgulho, porque nós estranhamos muito, né? Porque esta igreja foi trazida por um português, foi trazida por um brasileiro. Sim. Acho que era interessante o pessoal saber Sim, quem é. Exatamente. O apóstolo Jorge Tadeu, embora seja uma pessoa que está sediada em Portugal, é moçambicano. Nasceu em Nampula, viveu aqui em Moçambique, estudou, acho que esteve na Universidade de Ormolhão, onde fez engenharia. Foi trabalhar para a África do Sul, onde, como disse no início, calculou uma das maiores pontes da África do Sul, está na nota de 200 rands, e foi depois para Portugal. E uma coisa interessante, o apóstolo também deixou a sua atividade profissional como engenheiro para se dedicar à fé. Então é um ministério que tem mais de 30 anos, que é a Igreja Maná. Então, era esta coisa do orgulho nacional que eu gosto sempre de puxar, que é para nós percebermos que está aqui, é um moçambicano que... Desculpa, tens aqui uma coisa para você? Sim. Ok. Deixa. Fazer só. Como eu dizia, depois o Ângelo volta para se despedir. É um moçambicano nascido, crescido aqui em Moçambique, ok? Explorou o mundo, hoje ele é apóstolo de uma igreja. Então, não só na área religiosa, mas em todas as áreas, como eu sempre falo aqui nos meus podcasts, nós precisamos ser nacionalistas naquilo que nós fazemos e naquilo que nós desenvolvemos, porque nós temos potencial para isso, que não haja dúvidas disso. Pessoal, enquanto o Ângelo não volta para vir se despedir, eu vou reiterar aqui aqueles pedidos que sempre fazemos. Inscrevam-se no canal, por favor. Façam like, comentem. O pessoal precisa muito mesmo do vosso feedback para poder medir o nível de trabalho que nós estamos a fazer. Às vezes existe aquela imagem que nós é que estamos aqui a motivar as pessoas, mas acreditem que vocês, com o vosso feedback, com os vossos comentários, vocês é que servem de combustível. Vocês é que servem de combustível para motivar-nos a gerar conteúdo. Então vocês é que são os motivadores. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem um like, coloquem um comentário, uma crítica, fiquem à vontade, puxem as perguntas que quiserem. Se o Ângelo não tiver tempo de visitar a página nessa coisa, o Ivandro trata sempre de fazer screenshot dos comentários. Então ele faz o screenshot, coloca no grupo, eu pego, encaminho para o Ângelo e de certeza que ele há de responder. Ok? Então, please. Jer, obrigado. Eu pedir desculpas aqui ao pessoal. Saí hoje de manhã, fui treinar, meti-me tanta água, depois mais aquilo, então já estava com a bolsa cheia. Mas é assim, eu agradeço mesmo a oportunidade, Jer, pelo convite mais uma vez, e dizer que estou acessível para tudo aquilo que for ajuda, não é? A minha área de domínio não é a suplementação, não é o culturismo, é mesmo a área espiritual ao qual eu me dedico a tempo inteiro agora, conforme eu disse. Estou neste momento como o bispo da Igreja Maná. Se você me chamar de pastor também dá no mesmo, eu gosto, na mesma. E estou sediado no Alto Maé, em frente à Escola Secundária Estrela Vermelha, que é a Igreja Maná, que estou lá 24 horas por dia, devido ao meu trabalho de forma administrativa, mas também de forma espiritual. E obrigado. Ok, Ângelo, muito obrigado. Ok, tá certo já? Ok.